Hoje nós vamos ler em Mateus capítulo 16, verso 25. Então você que quiser acompanhar, nós vamos fazer essa leitura. Mateus 16, 25, não sei se eu li exatamente dessa forma, se eu falei errado. Irmão, quando o culto começa como começou hoje, já assim, ele já vem mastigado, ele já vem direcionado, a gente já compreende aquilo que o Senhor quer falar, o que Ele quer dizer, como Ele quer dizer. Chega a ser, entre aspas, fácil dentro daquilo que o Senhor já tem ministrado. O Senhor ele vai ministrando algumas coisas e a gente vai reparando, vai prestando atenção, o Senhor vai desenhando o formato daquilo que Ele quer passar ao povo. E é maravilhoso a gente ver nesse formato. A gente, dentre as várias coisas que passaram na minha cabeça durante o louvor, o mais interessante, o que me chamou mais atenção, foi a exemplificação do Senhor me mostrando o povo lá no Egito, o povo sendo liberto do Egito e o povo chegando à Terra Prometida. E ele começava a me explicar assim, pastora Tati, que as pessoas elas saíram do Egito e ficaram no deserto. Elas poderiam ter ido direto para a Terra Prometida, não precisavam do deserto, mas elas ficaram 38 anos. E a pergunta é: por que 38 anos? Porque para entrar na Terra Prometida, você não tem que só ser livre, você tem que ter um pensamento, uma mentalidade livre. Então o povo de Israel fica no deserto, rodando, andando em voltas, dando voltas no deserto, preso naquela situação, não porque Deus queria simplesmente castigá-los, mas para que eles tivessem tempo de entender a mentalidade do livre. Enquanto eles não tiveram a mentalidade do livre e tinham a mentalidade fugitiva, eles não conseguiram entrar na Terra Prometida. E William, como você me prova que foi trocada a mentalidade? O Senhor teve que esperar toda a geração passar. Então somente 2 daquela geração entrou. Então somente 2, Josué e Caleb. E sabe, naquele momento o Senhor estava me dizendo algumas coisas e falando assim: filho, sabe o que separa a pessoa batizada do reino? Ele entender que foi salvo, ele entender que ele está no lugar de salvo. E você vai falar assim: William, mas você tem certeza da salvação? Creio eu que todos nós temos ensinado sobre isso. Mas existe um grupo que não acredita assim. Isso é o problema do outro grupo. Nós entendemos que sim, estamos salvos, assim como entendemos que podemos perder a salvação. Se Adão, que era um ser que nem tinha experimentado o pecado, perdeu, imagina nós que já experimentamos o pecado. Mas o que nos separa do reino em si é só a compreensão de salvação, é só a gente entender quem nós somos. Nós entendemos, porque não tem como participar do reino, como eu digo sempre, sem você ter a essencialidade dele, que é a verdade, sem você entender que você é um salvo. Não tem como participar do reino sem entender a filiação que você tem em Deus. Então o que falta para nós é cair essa mentalidade do fugitivo e começar uma mentalidade livre, para que Deus ainda olhe para a nossa geração, porque a prole já está indo bem, a prole já está chegando lá, mas cabe que nós participemos disso. É sobre isso. Os nossos filhos estão direcionados, estão debaixo de uma promessa, eles vão entender. Mas e nós? E nós? Nós vamos viver, entre aspas, essa terra prometida que nós chamamos de reino na terra? Então, antes de começar a palavra, eu gostaria de deixar isso para a igreja. Não adianta nada eu ser livre se eu não tiver entendimento da liberdade. Sabe aquele animal que você solta ele? Como que fala? Não é que solta, você pega um elefante, prende num graveto assim, coloca uma cordinha e ele entende que ele está preso e não sabe? É isso que o inimigo faz com a gente. Ele não tem poder, mas ele joga uma seta para que nós tenhamos o entendimento de escravos, de fugitivos ou de não salvos, se for para atualizar. E isso tem nos parado. Por que nós não temos profetizado sobre a terra? Porque nós não temos ainda o entendimento de filiação. Nós estamos, será que vai, será que não vai? Irmão, entenda uma coisa: não tem uma segunda opção, não tem um segundo plano, não tem plano B, não tem outra opção. William, mas é difícil. Ninguém disse que seria fácil, senão o povo não teria ficado 38 anos no deserto, há 40 anos ali, rodeando, até ter o entendimento. Mas eu quero entrar na palavra
Eu quero ler Mateus 16, 25, mas ainda antes, tem algo que me chamou também muita atenção. Porque quando o John ele fala sobre confiar no Senhor, que ele fala sobre confiança, e ele traz os Salmos 125, 125. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Me vem mais algo assim no meu coração. E o Senhor olha para mim como se dissesse assim: filho, sabe o que é confiança? Confiança é permanecer para sempre. E eu falo assim: mas por que o versículo usa os montes de Sião? E aí nada que um pouco de geografia bíblica não te faça entender. A palavra de Deus diz que naquele dia virá dos céus a Jerusalém, a nova Jerusalém. Os montes de Sião estão em torno de Jerusalém, não estão dentro. Os montes de Sião, aqueles que confiam que o Senhor disse que serão como eles, que não se abalarão, mas permanecerão para sempre, porque a Jerusalém será uma outra, mas os montes serão os mesmos. Entenda uma coisa: aqueles que confiam no Senhor não se abalarão. Eles verão o novo céu, a nova terra. Eu não sei qual é o modelo que você crê no plano de salvação, mas eles verão acontecer a eternidade. Amém. Eles serão os mesmos. Então confiança é você estar à base de que tudo vai ser transformado, mas você vai estar lá, você vai permanecer de forma eterna. Por quê? Porque a eternidade que Cristo nos prometeu. Mas ainda assim, e não menos importante, qual que foi o outro mesmo? Qual que foi o outro? Qual é? O outro versículo? Romanos 8. Nada nos separará do amor de Deus. E eu acredito que é mais ou menos isso que a gente vai ler hoje, de uma forma que nos leve até lá. Você pode ficar em pé só um minuto, se você assim quiser. Evangelho de Jesus Cristo segundo relatou Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 25, está escrito assim: porque, pois, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Irmão, vamos agradecer antes da gente entrar nessa palavra? Pai, nós te agradecemos pelo dia, semana que se passou, e já entregamos nas suas mãos a semana que virá. Que o Senhor, assim como fez e providenciou na semana passada, seja providência e faça na semana que vai vir. Que o Senhor possa, Pai, nessa semana que está iniciando, exemplo do domingo, que é um dia de descanso, nos trazer um descanso, Pai, que não seja enfado, que não seja simplesmente um jugo pesado que nós devamos carregar nessa semana, mas que nós possamos, Pai, sim, diante da Tua presença, ter proveito, Pai, ter gozo nas coisas que nós estamos fazendo, que o nosso trabalho não seja um enfado debaixo do sol apenas, mas que ele seja produtivo, que ele venha fazer com que nós consigamos alcançar pessoas com o Evangelho que nós temos vivido no Senhor. Que o Senhor possa, Pai, através de nós tocar pessoas, transformar famílias, mas mais do que isso, Pai, que o Senhor transforme a nossa vida, para que nós sejamos exemplo, não só nessa cidade, não só nesse estado, mas em todo esse país. Que as pessoas consigam ver o Senhor resplandecendo através das nossas palavras, através do nosso exemplo, através da nossa vida. Faça mais uma vez em nós, Pai, para que seja feito além de nós. Assim te pedimos, te agradecemos, amém? Amém. Amém? Pode se assentar novamente. Irmãos, nós realmente assim, quando você começa a ler e dizer que nada pode te separar do amor de Cristo, e começa a dizer, quando o Johnny ele começou a ler ali Romanos 8, no final 24, né, verso 24 diante, por ali, quando ele começa a ler Romanos 8, ele começa a ler o final que ele diz, isso não pode separar, né, um enfado, cansaço, nada pode te separar do amor de Cristo. E isso vem para uma mensagem de um encontro assim com essa mensagem. Eu sei que você vai entender mais no final, mas fique comigo, você vai entender justamente o que a gente está querendo passar.
Quando Cristo, ele fala dessa forma específica, pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Ele está dizendo algo assim, específico. Você não pode fazer para acrescentar, como também você nada pode fazer para tirar, nada pode acrescentar ou tirar, nada pode te achegar ou separar, senão o próprio Cristo. E eu quero começar aqui em Êxodo, capítulo 20, verso 18. Irmãos, por incrível que pareça, eu anotei hoje. Eu anotei porque eu não aguento mais falar aqui e não lembrar onde está. Eu lembro tudo e na hora que eu chego, eu não lembro onde está. Então vamos lá. Êxodo capítulo 20, verso 18. O povo, ele fala assim para Moisés. Moisés, ele está chegando. Eu vou contar só a história, resumindo. Mas depois, se você quiser pesquisar lá, fica à vontade. Moisés, ele começa a conversar com o Senhor está no cume do monte, e ali o monte começa a fumegar, ali a glória do Senhor vem, ele começa a falar, e ao falar vem trovões e aquela coisa. Imagina o cenário, Moisés caminhando para o meio daquela espessa e densa massa negra, onde o Senhor estava no meio, como luz, preste atenção, e ele está chegando naquele lugar. Imagina o povo olhando para aquilo. Imagina o povo olhando para aquela situação, e Moisés dizendo: ó, o Senhor veio, todo feliz. Moisés chega para o povo, imagina eu feliz, falando: o Senhor veio, e o povo tudo assustado. Não, Moisés, fale você com Deus, não nós. Fale você com Deus para que não morramos. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que quando nós falamos do Senhor Jesus, quando nós falamos de Deus, as pessoas elas querem receber uma palavra de conforto, uma palavra, né, de afago, aquela coisa toda. Isso é muito bom, é bom de verdade, sabe assim? Você ser pregado, você receber uma palavra que vem e lave a alma, aquela coisa. Mas deixa eu dizer para você, quando a gente apresenta o Senhor para quem não conhece, dá medo. Quando a gente apresenta o Senhor para quem não conhece, dá medo. As pessoas não entendem. Imagina eu falando assim: eu conheci ao Senhor, e a pessoa fala assim: e como que Ele é? Ele é único, não tem outro além dele. E daí a pessoa fala assim: e como que Ele é? A quem Ele veio? Como que você conheceu? Então, eu estava andando, aí Ele falou para eu ir para uma terra que eu não conhecia, sair da minha parentela. Aí a pessoa fala assim: legal, ares novos, né? Conhecer lugares distantes, separar de toda a minha família, se apartar deles e ir para um lugar onde que Ele disse que eu deveria ir. Em que lugar que Ele mandou? Eu não sei ainda, mas eu estou indo porque Ele mandou. E daí a pessoa olha para você e fala assim: legal esse Deus aí que você conheceu. Então, mas como que funciona? Cara, Ele chegou para mim e me deu uma promessa. Depois que eu fiz o que ele pediu, Ele me prometeu algo e me deu um filho. E eu não podia ter filho. E nossa, esse Deus é um Deus de milagres. Sim. E no outro dia Ele pediu meu filho de novo. Ele falou para eu matar meu filho. Meu Deus, como assim Ele pediu para você matar seu filho? Mas aí está a questão. Ele veio com providência. Deus nunca vai te pedir nada que você dando, Ele não te devolva caso te faça falta. Entenda isso no teu coração. Aquilo que o Senhor está te pedindo agora, que você está achando que é difícil, Ele só está querendo um sinal para ver a tua fidelidade com Ele. Ele não vai tomar de você, Ele não precisa do que você tem, Ele não está nem aí para o que você está construindo. Se você gosta, amém. Ele só quer saber se o teu coração está nas coisas ou não. E então o Senhor, quando a gente apresenta Ele para as pessoas, é tudo muito estranho, é muito turvo. Porque as pessoas olham e falam assim: trovão, espessa fumaça negra. Isso não é coisa de Deus, não, irmão. Deixa eu sair daqui, eu vou morrer. E elas não querem esse contato, elas não querem. Então elas dizem o que para Moisés? Fale tu com ele para que não morramos, porque nós vamos morrer, nós não vamos conseguir. E eles rejeitam o Senhor, eles rejeitam uma intimidade maior com o Senhor, eles rejeitam a presença do Senhor. Eles eram o povo escolhido, eleito de Deus, e eles rejeitam a presença do Senhor por medo. Mas o Senhor é um Senhor que nós devemos conhecê-lo. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará, e Ele é a própria verdade. Então nós precisamos conhecer essa verdade. Ele precisa de um relacionamento. Não tem como a gente falar com Ele através só do pastor, do profeta, do padre, ou quem quer que seja, do vidente. Você precisa ter um relacionamento com a verdade.
Amém. Você precisa entrar nesse lugar. William, mas é um lugar tão estranho. Eu pensava que quando falava em Deus, eu já imaginava a Arca da Aliança, querubim, anjinho em cima, né, revestido de ouro, uma vara dentro, que floresceu. Eu já pensava em glória, eu pensava na presença, eu não pensava em nada trovejando, eu não pensava em nada escuro. Trevas não é coisa do inimigo. Irmão, entenda uma coisa, o Senhor, Ele tem as suas multiformas. Não somos nós que vamos colocar Ele dentro de uma caixa. Não tem como a gente criar um parâmetro para o Senhor. Tem dia que Ele vai vir na hora que você estiver tomando banho, tem dia que Ele vai vir no teu trabalho, tem dia que Ele vai vir no meio da briga. Na hora que você estiver brigando, Ele vai falar assim: ô filho, mas era tanto para você refletir minha face. Vai ter dia que Ele vai vir no dia que você estiver se embriagando, se drogando, se prostituindo, ou sei lá o que você estiver fazendo. Ele vai vir. Você sabe por quê? Porque nada poderá nos separar do amor dele. Ele vai vir e não importa o que você esteja fazendo, se ele vai vir para dar uma afago ou para uma correção, ele vai vir. Amém. Aleluia. E a gente olha, a gente pensa assim: virá com glória, aquela voz gostosa, suave no nosso ouvido. Não, irmão. Às vezes não. Às vezes não. Também não é uma proibição ele vir assim, mas às vezes não. Quando ele vem, a gente não compreende. Há uma segunda passagem que fala sobre a mesma coisa, que eu acho interessante, que o povo de Israel não fez isso só uma vez. Em 1 Samuel, no capítulo 12, verso 18, acontece a mesma coisa. Samuel, ele chega para o povo, né? Eu vou até abrir aqui, para eu não falar errado. 2 Samuel, 1 Samuel, perdão, 12, 18. Está escrito assim: então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele mesmo dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira o Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, pois a todos os nossos pecados acrescentamos este mal de pedirmos para nós um rei. Eles estão com medo do Senhor porque eles pediram um rei. O Senhor não gostou muito da ideia. Mas o que é interessante aqui é que, mais uma vez, quando o Senhor vem, o povo fica com medo. O Senhor vem, Ele se manifesta com trovões e chuva sobre a terra. Samuel olha, fala assim: vamos falar com Deus. Deus vem, daí o povo começa: opa, mas respondeu fácil assim, e passa a ter medo dos dois, não só de Deus, mas de Samuel também. E o povo fala assim: não, fala você com ele, Samuel. Fala você com o Senhor. Fala você com ele. Irmão, até quando a gente vai pedir para as pessoas falarem com o Senhor por nós? Até quando nós vamos pedir uma palavra? Até quando nós vamos pedir uma revelação, alguma coisa desse tipo? Isso é bom, irmão, isso não é pecado não. Mas até quando? O Senhor está chamando você. Ele está te chamando para uma experiência. Ele está falando: vem você. Assim como eu posso ir com o outro, assim como eu posso curar através do outro, fazer milagre, eu faço através de você também. Entenda uma coisa: de repente você é a resposta para a tua família, que ninguém vai conseguir alcançar. Eles vão ter que ver você ser transformado para serem transformados, porque a partir da tua transformação eles vão compreender que Deus é Deus, porque eles não acreditam mais que você pode mudar, eles não acreditam que você pode tomar um novo rumo. Mas quando você toma esse novo rumo, então eles entendem que o Senhor é Deus em Israel, porque quem melhor para Deus conhecer que você na tua casa? E nós temos pedido de fora uma palavra, nós temos pedido que a palavra venha, se a palavra, ela está em nós, ela está conosco. O Senhor está, ou melhor, Ele é. Então Ele é atemporal, Ele é onipresente, não tem um lugar só que Ele esteja, senão em todos. Então mesmo o Senhor que pode de repente falar comigo, ou pode falar com o Marcos, ou pode falar com o Mauro, um profeta, sei lá, o Alessandro, é o mesmo Senhor que pode falar com você. Não só pode, mas Ele quer. E eu tenho mais para te dizer: Ele tem vindo. É você que tem tido medo de ouvir o que Ele tem para falar. E nesses dois momentos o povo tem medo. Por quê? Porque entenda uma coisa: sabe o que é o medo do povo aqui? Qual que é o medo? Não é do trovão, do relâmpago, da
dizem para os líderes: fale você com ele para que não morramos. O medo do povo é da morte. O medo que eles têm é da morte. Deixa eu dizer algo para você: toda vez que você chegar perto do Senhor, algo em você vai morrer. Aleluia. Algo em você vai morrer. Algo vai se desfalecer toda vez que você chegar perto do Senhor. Entenda isso. Se Ele é santo e eu sou pecador, cada vez que eu chegar mais perto dele, algo em mim vai ficar claro, porque Ele é luz e eu vou conseguir ver. Eu vou falar assim: isso está mal. Então vai morrendo aquelas coisas em mim que não faz mais sentido. Quando o Espírito Santo ele vem, irmão, e ele habita, ele começa a limpar aquilo que está sujo e a tirar aquilo que não presta. Isso é natural. Então sim, nós vamos morrer quando o Senhor estiver. Quando Ele estiver, a gente vai morrer. E não é para você ter medo da morte. Isso que é a chave da questão. Em Mateus capítulo 16, verso 25, o Senhor vai dizer: pois aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem puder perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. A gente está querendo salvar o que era para a gente estar querendo matar. Nós nos batizamos e a palavra de Deus diz que morre o velho homem e nasce um novo homem. E nós nascemos do Espírito. Então, irmão, entenda uma coisa: assim como Adão cai e o Espírito padece no homem, quando Cristo vem, o Espírito ressurge. E se o Espírito ressurge, o que morre? A carne. Quer dizer que você não vai ter mais vontades, desejos ou querer algo? Não, a gente quer algo sim. William, mas não era mais fácil o Senhor vir tirar de nós toda a carnalidade e deixar só o que é espiritual? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: o meu Senhor é o Senhor de senhores. Ele te chamou para a liberdade, não para a escravidão. Ele vai te deixar livre para escolher pelo certo, pelo errado, pelo pecado e pela justiça. Ele não vai trocar o teu cativeiro para te colocar num novo cativeiro. William, por que o Senhor não tira todo o pecado, todo o desejo, toda a vontade, para que então nós consigamos ser santos? Porque o meu Senhor, Ele não te libertou para ser escravo, Ele te libertou para ser livre. Você vai ter que continuar escolhendo. Ele vai continuar dizendo para você: coma tudo que você quiser, mas aquelas duas árvores ali, ó, essa você não deve comer, senão você vai morrer. Essa daí não come não, senão você vai morrer. Ele não vai tirar a tua liberdade. Ele não te libertou do pecado e da morte para te colocar num novo cativeiro. William, mas o apóstolo Paulo disse que ele era escravo de Cristo. Ele diz da seguinte forma, preste atenção: sendo eu livre, fiz-me escravo de todos. Ele se fez escravo. O Senhor não faz ninguém escravo. William, mas então por que eu me faço escravo de Cristo se eu sou livre? Aí é um direito, uma escolha tua. Porque o homem, ele vai ser escravo e servo ou do Senhor ou daquele que não é o Senhor. Não há meio termo. Vou caminhar livre, não faço mal para ninguém. O que eu faço, eu não estou fazendo mal para ninguém, eu vou continuar. Não existe essa opção. Ou você adora o Senhor, ou você adora coisas. Então, adorando coisas aí, né, tem os nomes e sobrenomes. Se é dinheiro a gente chama de mamon, mas não quer dizer que mamon é o Deus, o único Deus é o nosso. Nós apenas nomeamos para que fique mais fácil de entender, e assim por diante. Mas o Senhor, Ele não vai te libertar para agora você ser escravo, não. Você faz isso caso você queira, como disse o apóstolo Paulo. Ser servo. Sendo livre me fiz servo de todos. Então quando o Senhor te liberta, Ele te liberta para você escolher o que você quer agora. Agora, sendo nascido do Espírito, é como se fosse assim, irmão. Antes, quando nós caímos em Adão, nós perdemos o Espírito. É sério? É sério? O Senhor não disse certamente morrerá? Se não morreu a carne, se não morreu a alma, morreu o Espírito. Não tem outra coisa. O homem é formado de 3 coisas apenas. Então o homem, ele está como se ele estivesse torto, como se ele estivesse propenso. Então ele sempre vai andar propenso àquela natureza, já que ele não tem mais o Espírito. Mas quando Cristo vem, e por que eu tenho certeza da afirmação que eu estou fazendo? Porque quando Cristo vem, Ele diz o quê? Vocês vão nascer do quê? É do Espírito. Se nasce do Espírito é porque estava morto, ou porque nunca nasceu, um dos dois. Mas nesse caso nós entendemos que estava morto. Então quando você nasce do Espírito, o equilíbrio volta. Então peraí, agora eu posso escolher. E o que eu vou escolher? Eu vou escolher buscar essa vida ou perdê-la. Porque o Evangelho, irmãos, ele funciona na contramão do mundo. O que a gente chama de vida, o Evangelho chama de morte. O que nós chamamos de morte, o Evangelho chama de vida. Então quando você chega perto do Senhor,
dá aquela sensação, eu vou morrer, vou chamar outro para falar por mim, mas o Senhor está chamando você, irmão. Ele está chamando você. Amém. Se é para morrer, vamos morrer olhando para os olhos de fogo. Aleluia. Se é para morrer, vamos olhar para a sua face, vamos ter uma morte digna no Senhor. Vai morrer a carne, vai doer, vai padecer, irmão, vai ser fácil? Não. Todas as suas vontades, desejos, até aquilo que não é pecado, mas aquilo que está te afastando do Senhor, aquilo que tem sido prioridade na tua vida, aquilo que tem te colocado em outro lugar, deixa isso morrer, irmão. Deixa isso morrer. William, mas não é fácil. Chega um momento da nossa vida que não é fácil. Eu preciso sobreviver, eu tenho que trabalhar, eu preciso estar com a minha família, eu preciso cuidar das coisas, eu tenho, minha profissão, eu tenho, meus estudos. Irmão, todas essas coisas são muito boas, muito boas, não são ruins, mas transforma o teu trabalho num cultivo. Qual que é a diferença, William? Plantar e colher é cultivo no jardim, mas quando Adão cai, plantar e colher vira trabalho, porque a mesma coisa que Adão fazia no jardim, agora ele faz com dor. Então entenda uma coisa: cultivo é quando você pega a mesma coisa que você está fazendo e faz para o Senhor. Se é o meu trabalho, eu vou fazer o meu trabalho para o Senhor. O meu trabalho vai ser uma extensão do meu ministério. Se é a minha graduação vai ser uma extensão do meu ministério. William, eu queria saber para que eu fui chamado. Você foi chamado para pregar Cristo. É só para isso. Tudo o resto que a gente faz é como Paulo disse: me fiz de fraco com os fracos, forte com os fortes, me fiz de judeu com os judeus, assim por diante. Se eu canto para conquistar pessoas para Cristo. Se eu prego, é para conquistar pessoas para Cristo. Se eu vou, tudo que eu faço, irmão, o objetivo final é ganhar pessoas para Cristo. Não tem outra coisa. Para que eu fui chamado, William? Para pregar Cristo. Com palavras? Talvez não, talvez com seu testemunho. Afinal de contas, que pregação maior do que a nossa vida sendo transformada? Amém. Qual seria a maior? Então nós temos esse entendimento, e um entendimento simples, que quando nós paramos de buscar essa vida, de querer coisas, de estar buscando algo material, qualquer coisa que seja material, como diz em Mateus ainda aqui, capítulo 6, só para eu não ler no lugar errado, eu acho que é o verso 28, não, 32, 31. Portanto, não andeis ansiosos dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não há necessidade nenhuma que nós padeceremos debaixo do sol, senão o Senhor suprirá todas as nossas necessidades, desde que nós estejamos buscando o seu reino, a sua justiça, buscando aquilo que é espiritual. Porque quando eu busco essa morte natural, está me sendo gerado vida. Irmão, entenda uma coisa. Eu ouvi um pastor dizer, não lembro se é o Luiz, não lembro quem, mas ele falou algo bem interessante, que quando... eu não vou lembrar exato aqui agora, deixa eu voltar aqui, depois eu lembro e falo para vocês. Quando a gente está tentando conquistar algo e a gente se esquece daquilo que realmente importa, a gente se perde no caminho. Eu costumo dizer, e já falei isso aqui, que às vezes a gente tem uma criança ali de 12 para 13 anos, e a gente vai começar a ensinar essa criança, e nós como cristãos, nós começamos a dizer para ela: você deve chegar nos seus 18 anos e fazer uma graduação, ter um bom estudo. A gente fala para ela: olha, a partir dos 16 anos, se você quiser, você pode começar a trabalhar e começar a empreender algo, começar a ver o que você quer da vida. Você deve ter um bom relacionamento, e até ensinamos ele dentro de uma boa cultura, uma cultura cristã, um casamento, você deve fazer da forma certa, agir da forma certa. E daí essa criança faz 18 anos, sai do ensino médio, e ela começa todos esses processos, uma graduação, um trabalho, começa a criar uma certa estabilidade, começa um relacionamento está indo bem, mas aí passa ali os 20 anos mais ou menos, ela se perde no caminho. Então ela tranca a faculdade, perde o emprego e larga do namorado ou da namorada. E se tão somente nós tivéssemos ensinado Cristo para essa criança,
tão somente tivéssemos ensinado o que realmente importa, aquilo que realmente é vida, aquilo porque as coisas do mundo, como diz em Eclesiastes 1, e você começar a ler Eclesiastes 1, irmão, tudo é vaidade debaixo do sol, tudo é enfado, cansaço, tudo. Até Salomão diz: toda a sabedoria que eu procurei, de nada serviu senão para canseira. Se sabedoria que é algo bom cansou ele e não serviu para nada, entre aspas, imagina a gente com as nossas pequenas conquistas. E daí, se a gente ensina para essa criança, para esse adolescente, Cristo, quando ela tiver seus 18 anos, saiu do ensino médio, aí ela vai falar assim: pai, eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim? E o Senhor vai falar assim: estou precisando de um médico num lugar, e eu preciso de alguém para remir essa área lá, eu vou mandar você. E o Senhor vai preparar a graduação. William, mas medicina é caro. Ele vai preparar. E Ele vai fazer, você não vai precisar medir esforço, aquela loucura mais de juntar dinheiro, de guardar dinheiro, de pagar prestação disso, daquilo, de ficar estudando, passar na faculdade pública e tal, universidade pública. O Senhor vai preparar o caminho e a coisa vai acontecer. E Ele vai ter o médico que Ele precisa. Amém. E o teu filho vai ser o médico que ele precisa que seja. Amém. Meu Deus. Ele vai ter o trabalho que você almejava. Ele vai ter a graduação que você almejava. Consequentemente, agora sim eu sei que eu lembro que o Luiz falou sobre outra coisa. Quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho. Ele vai encontrar uma pessoa que pensa como ele, que olha para o Senhor como ele, que tem os mesmos objetivos dele. Então provavelmente eles vão se unir agora em matrimônio, e eles vão estar indo para o mesmo lugar, olhando para o Senhor da mesma forma. Não vai ter dificuldade, vai ter aflição, vai ter problema, vai ter uma desatençãozinha, outra vai ter, são duas criações diferentes. Mas quando os dois estão olhando para o mesmo Senhor, meu irmão, entenda uma coisa: o orgulho cai. O orgulho cai, não tem mais orgulho dentro de casa, os dois estão olhando para o Senhor. O orgulho cai, porque quem anda com o Senhor não tem orgulho. Quem anda com o Senhor é servo, então um vai lutar pela felicidade do outro, e não cada um querendo que o outro faça a sua felicidade. Então eles vão aprender a servir. O que eu poderia fazer para fazer ele ou ela feliz hoje? Então é um fazendo pelo outro e não um querendo que o outro faça por ele. Quem está olhando para o Senhor, ele não está preocupado se hoje ele não criou um projeto que vai tirar ele do caminho do Senhor, senão um projeto que seja no Senhor. Então se o projeto está atrapalhando, opa, peraí, calma. Eu não sei quantos dias a gente vai estar debaixo do sol, então vamos parar e servir o Senhor. O projeto vai andar? Vai andar. As coisas vão vir junto? Vão vir junto. A palavra de Deus diz que aquele que busca, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não vai faltar nada não, irmão. Entenda uma coisa: o Senhor, Ele pede para você morrer justamente para Ele te dar vida. Ele pede para você perder justamente para Ele te dar. O Senhor, Ele pede como teste. Ele pede como teste. Ele tira de você, Ele fala assim: me dá, me dá, me dá, para ver se o teu coração está naquilo. Mas depois Ele te acrescenta novamente todas aquelas coisas e pasma. Ele te acrescenta no tamanho, no formato e no modelo certo. Se você tem procurado, como Romanos 12:2, a viver da boa, agora agradável, a perfeita vontade de Deus, você vai entender que na perfeita vontade dele, ela só é perfeita porque não tem a tua. A boa vontade de Deus trata de providência. A agradável vontade de Deus trata de obediência. Mas a perfeita vontade de Deus, ela trata de você já não querer mais nada. Falar: está tudo aqui, pai, eu vou fazer do jeito, eu já não tenho mais vontade, eu não tenho mais nada, eu não me importa se tem provisão, não me importa se as coisas estão bem, se é agradável, não importa, não, eu quero a perfeita, eu vou fazer no teu modelo, eu vou fazer no teu formato, eu vou fazer do jeito que o Senhor disse para eu fazer. E nesse modelo perfeito de vontade de Deus, agora Ele acrescenta as coisas. Por quê? Porque você pensou assim: nossa, eu queria ter um carro, para poder fazer aquilo. Aí o Senhor olha o teu pedido e fala: nossa, a minha boa vontade é que você tenha um carro, você precisa do carro para ir trabalhar, para voltar, para ir. Você está na minha boa vontade, eu vou te dar o carro. Mas se você estivesse na perfeita, você não sabe o que eu ia te dar, porque daí a minha vontade é maior e melhor que a tua. Se você tivesse entregado a tua vida, você teria ganhado. Mas como você não tem entregue, não dá para ganhar. Então entenda isso no teu coração: nada
vai te separar do amor de Cristo. Nada pode te separar. Entregue, verdadeiramente entregue, não tenha medo. Entregue Isaac se for necessário. Coloca ele, prepara, não esqueça de nada. Não fique aflito, não fique nervoso. Coloca ele, prepara, pega o cutelo, levanta, porque Deus, ele vai prover no momento certo. Ele só tem quisto testar a tua fidelidade com ele, ver se você está no lugar correto. Irmão, entenda uma coisa: Deus não vai fazer coisas diferentes com a gente fazendo as mesmas coisas. Ele não vai se mover diferente se nós continuarmos nos movendo da mesma forma. William, mas e se, né? E se eu não conseguir? E se não der? Meu irmão, entenda uma coisa. Como eu digo para os meninos sempre: se eu creio que Deus pode me salvar, por que eu não creio que Ele pode me transformar? Não é muito mais difícil salvar do que transformar? Salvar não é algo muito mais glorioso? Um Deus que salva, que livra do inferno, que coloca no céu, um Deus que consegue. Ele não pode transformar a minha vida? Como assim? Ele pode me livrar do inferno e me absolver aos céus, mas Ele não consegue me introduzir a um nível de transformação, de entendimento da sua palavra, de cumprimento dela. William, mas tem coisas que você não sabe que é muito difícil para mim. Tem coisas que nem dependem só de mim. Depende do meu patrão, do meu marido, da minha esposa. Quem manda lá em casa é a mulher. Sabe essas coisas? Johnny disse que sabe. Entende? William, mas não depende só de mim, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Esses dias uma pessoa perguntou assim para mim: mas o que você faria se fosse você? Eu falei assim: eu faria assim. Eu vou dar um exemplo aqui. Pediria para o Cláudio fazer. Ah, mas se a Andréia não deixar? Eu entrego a Andréia na mão de Deus. Olha que legal. É assim, irmão. Se coloca na presença do Senhor e fala assim: eu estou aqui, o Senhor sabe que eu iria. Eu não estou podendo ir, mas eu estou aqui, eu vou. Principalmente se você for filho, porque você deve honrar teu pai e tua mãe. Então olha para Deus e fala assim: pai, eu iria, mas é meu pai e minha mãe que não está deixando. Vai lá e fala com eles, porque eu estou aqui disponível. Isso é colocar Deus à prova. Não é colocar Deus à prova só quando está faltando comida, quando está faltando pagar as contas. Não, é colocar Deus à prova quando você falar assim: pai, eu estou aqui, eu me coloquei, eu estou diante da tua presença, mas o Senhor sabe que eu tenho dificuldade, eu tenho problemas, eu tenho pecados que me impedem, algo que me envergonha. Coloca tudo. Fala assim: eu estou entregando o que for preciso, o que for necessário. William, você não conhece. Minha família é diferente, a minha cultura é diferente, meu povo é diferente, o meu jeito de fazer é diferente. A gente não pensa que nem vocês. Irmão, amém. Deus não falou que ia ser fácil. Ele falou para você entregar, Ele falou para você fazer, Ele falou para você buscar essa justiça. William, você não conhece minha caminhada, não sabe o que eu já fiz. Essa conversa. Entenda uma coisa: o meu Senhor é muito maior do que isso daí. O meu Senhor, Ele é muito maior. Você acha que Ele morreu na cruz do Calvário por causa de mentirinha? Não, Ele morreu por causa das coisas grandes. Ele morreu por causa das necessidades que nós temos. Ele não tem problema com a tua dificuldade. Ele tem problema com o teu coração. Se você for pegar Saul, você vai olhar Saul e Davi. Saul errou bem menos, mas Davi tinha um coração quebrantado. Se você olhar para Saul, quantos erros que ele teve? Um ou outro. Mas ele não tinha um coração voltado ao Senhor. Ele preferiu o trono do que o Espírito. Entende? Ele preferiu uma coisa do que algo que era espiritual. Ele trocou, ele não cumpriu aqui Mateus 6:33. Ele não buscou primeiro o reino de Deus, ele buscou o reino que ele estava administrando. Enquanto Davi errou muito mais, mas quando Natan chegou para Davi e falou assim: Davi, esse homem é você. Ele nem esperou, irmão. Ele rasgou as vestes e falou assim: sim, sou eu. Esse homem miserável sou eu. Mas Senhor, me perdoa. Não retire de mim o teu espírito. Tira tudo que o Senhor quiser, tira o reino, tira o que o Senhor quiser, mas não retira de mim o teu espírito. Consegue entender de forma prática a diferença de um homem que entregou tudo e de um homem que tem retido parte da bênção? William, mas é difícil entregar. Aos que entregam, não lhes serão tomados, pois eu vos digo que aos que não entregam, lhes será tomado.
haverá o dia que ele será tomado. William, mas por quê? Irmão, entende uma coisa: enquanto a palavra não vem, o povo não pode ser julgado. Enquanto a ignorância nos protege, o povo não pode ser julgado. Enquanto você não sabe como é a forma certa, você não pode ser cobrado. Mas quando a palavra vem, a justiça sobre a terra. As pessoas recebem no seu coração, e aí elas já conhecem, elas já sabem pelo certo e pelo errado, então elas podem sim. Se você pegar o exemplo de Eli, os seus filhos praticaram o mal durante muito tempo. Por que os seus filhos praticando o mal não foram consumidos antes, vivos? A Bíblia diz que naquele tempo a palavra era escassa, era raso, a palavra não vinha com força, então a cobrança é menor. Mas quando o Senhor se manifesta e começa a derramar sobre uma nação conhecimento, palavra, e você começa a conhecer, a se relacionar, porque conhecimento é relacionamento. Quando você passa a ter um relacionamento vivo com o Senhor, Ele começa a expor a verdade, e você aí você fica nu diante dessa verdade, expõe todas as suas mazelas. Irmão, entenda uma coisa: Apocalipse diz que nos últimos dias nós nos vestiremos com roupas de linho fino. Isso representa os atos de justiça dos santos. Entenda uma coisa, entenda isso. Eu acredito dessa forma: essa troca de roupa, a noiva vai tirar a roupa suja e vai colocar uma roupa limpa, não vai colocar por cima. Isso vai ser feito em público, as pessoas vão ver. É isso que vai validar a roupa que a gente vai estar usando. É a gente realmente se rasgar, a gente realmente se expor, a gente não ter vergonha. William, mas nós temos vergonha, porque nós estamos vivos. O dia que nós entregarmos as nossas vidas, nós não teremos mais. Porque aquele que entregou, aquele que está morto, vergonha de que terá se está morto? Vergonha é justamente um sinalizador de que estamos muito vivos, para que nós não possamos expor a nossa fraqueza. Como eu costumo dizer aqui nas reuniões, irmão, por que eu vou esconder algo de alguém sabendo que ele é só um comedor de arroz e feijão como eu? Tem as mesmas dificuldades, tem os mesmos princípios de fraqueza. Por que eu vou chegar para o meu irmão e ter vergonha de falar para ele, como se ele não tivesse os seus pecados, as suas mazelas, ele fosse me julgar como? Do que? No que eu sou melhor que uma pessoa para que eu possa julgar ela? Irmão, entenda uma coisa: a única forma que eu tenho de julgar é com a palavra. A palavra traz juízo. William? Sim. Quando eu prego essa verdade que eu estou pregando hoje, eu estou liberando justiça sobre esse lugar. Estou julgando as nações. O Senhor nos chamou para julgar as nações. Quando eu libero uma palavra de justiça, ela vira juízo. William, mas a Bíblia diz, eu até fiz um vídeo sobre isso: não julgueis para não serem julgados, que a mesma medida que medite será medida. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu ministro uma palavra de justiça, eu estou julgando, não condenando. Preste atenção. O justo será absolvido, o ímpio será condenado. Julgar não é condenar nem absolver. Nós estamos julgando. Quando nós liberamos justiça, há julgamento. Agora quem vai condenar ou absolver é a pessoa. Ela sabe por onde ela tem andado. Eu não estou condenando pessoas, estou julgando. William, mas a Bíblia diz: se você julgar, será julgado, se medir, será medido. E amém. Amém, que eu seja julgado e medido pelo mesmo julgamento que eu faço e a medida que eu meço. Irmão, entenda uma coisa: se eu estou pregando sobre verdade, eu vou andar em mentira, irmão? Como? Não faz sentido. É claro que eu vou ser medido. É claro que o inimigo vai chegar no último dia e falar: você pregava sobre verdade, irmão. Que verdade que é essa que você pregava que você não vivia? É claro. Se eu for julgado por aquilo que eu preguei, amém. Amém. O justo ama a justiça, irmão, ele não tem medo dela. O justo não tem problema com a justiça porque ele já recebeu. William, você quer dizer que não tem mais pecado, você não faz mais nada de errado? Pelo contrário, pense no homem miserável. Mas entenda uma coisa: no Senhor eu tenho buscado cada dia da forma correta, tentado buscar nele, fazer e aperfeiçoar e buscar e avançar à medida. Ontem eu matava, não mato mais. Hoje eu já não tento mais matar. Amanhã eu faço, eu já tenho que amar o meu inimigo. E hoje eu já não aguento mais se eu não chegar lá e orar por ele. São medidas. São medidas. Primeiro você para de fazer, depois você não pensa mais em fazer, depois você começa a mudar a forma de fazer as coisas. Então, como que, mesmo que eu quisesse, quando eu parar de fazer todas as coisas e praticar, aí vai ser o pensamento. Então, somente se você pensar, já adulterou. Então, eu vou ter que
policiar o pensamento. Aí eu paro de adulterar. Aí eu paro de adulterar no meu pensamento. Agora eu vou para um outro pensamento. Peraí, eu ando com Cristo, eu tenho que pensar como Ele pensaria. Como que eu posso olhar com os olhos maus para uma mulher que eu deveria estar olhando como filho? Porque se eu fui constituído um pastor, ou um líder, ou um juiz sobre a terra, como que eu ainda não tenho a mente de Cristo? Irmão, William, isso daí que você está falando de algo muito viajado. É para esse lugar que a gente está caminhando, irmão. É para esse lugar que a gente quer ir. A gente tem que chegar num nível que ainda não foi estabelecido. Nós somos a igreja dos últimos dias. Nós somos a igreja do Apocalipse, sim. Nós vamos ter um amor numa medida que não foi derramada ainda sobre a terra. Nós vamos ter revelações que não foi derramada ainda sobre a terra. Nós vamos ter uma santidade que ainda não foi derramada sobre a terra. Nós vamos ter uma prosperidade financeira que não foi derramada sobre a terra. E pasme, deixa eu dizer para você, isso está em Apocalipse. É muito mais difícil você ser testado na abundância do que na escassez. Porque na escassez você só passa, não tem o que fazer. A menos que você não tenha um bom caráter e queira roubar uma pessoa, você tem que esperar, pedir ajuda, e você vai passar. Agora, no excesso que é complicado. Pensou uma igreja santa, rica, pertinho de ficar soberbo. Faltando isso aqui, ó, para ficar soberbo, ficar orgulhosa. Para o Leviatã, porque a Bíblia também diz que nos últimos dias se levantaria o Leviatã dentre as nações, entre os mares. Mares representam nações. Então vai vir um orgulho de agora a gente pode. Não, a gente está caminhando do lado dele, entregando a nossa vida, estando mais perto de uma morte que é vida. Entenda isso, meu irmão. No Senhor, vida terrena é morte espiritual. Morte terrena é vida espiritual. William, mas como fazer isso se eu sou um ser natural? Lembrei o que o Luiz fala. Se eu sou um ser natural tentando ser espiritual. O Luiz costuma dizer da seguinte forma, eu acho que é um dos que eu mais assisto. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência natural e não o contrário. Nós fomos gerados a partir dele. Para estar nesse lugar, sim, mas a partir dele e não o contrário. Nós não somos seres naturais tendo uma experiência espiritual para ser preparado para ir para os céus, não. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência natural para que agora nós retornemos aos céus. Nós possamos dizer assim, olha, nós conseguimos implantar o reino no lugar daquele, porque lá em cima é fácil o terreno, eu quero ver terreno aqui embaixo. Nós conseguimos sim, como filhos, nós entendemos a nossa mentalidade que estava cativa, que nós achávamos que estávamos na morte e no pecado, agora se tornou uma mentalidade de salvo a partir do batismo, do nascimento do homem no Espírito, e agora nós ressurgimos em Cristo, e nós entendemos o reino do qual participamos, a filiação que temos a partir de Cristo, e sim, nós entendemos quem somos, e vamos estabelecer o que nosso Pai disse que estabeleceríamos. Aleluia. É sobre isso, meu irmão, é sobre isso. Não tenha medo da morte, porque se a morte é em Cristo, ela será uma morte que tornará a vida. William, me dá um exemplo prático, vivo, para que eu entenda. Irmão, esse exemplo, eu amo esse exemplo. Ele é clássico, mas eu amo ele. João, a 9ª do dia, às 3 da tarde, olhando para Cristo, ele na cruz do Calvário, ele olhando para Cristo, e Cristo na cruz do Calvário. Todos os outros correram. Ficou João, Marta, Maria e mais uma Maria, se eu não me engano. Está ali olhando. Deve ter mais que conhecia ele, mas dos que se tornaram apóstolos, estava João. E ele está olhando para a cruz. E todos os outros fugiram. E ele está olhando para a cruz. Todos morreram no martírio, por uma morte dolorida. Uns de cabeça para baixo, outros queimados, outros ao fio da espada, como Tiago, e assim por diante. Só João morreu de velhice. Só João morreu de morte natural. Sabe por quê? Porque quem entregou não precisa ser tomado, irmão. Quem entregou a sua vida, ele a ganhou. Entenda isso no teu coração. João é o maior exemplo do que nós acabamos de pregar. Aquele que entrega, porque João estava ali disposto. Se quiser vir me pegar, se quiser colocar eu do lado dele, coloca. Mas se eu não vou sair daqui, eu vou entregar a minha vida. Eu entendi. Não tem aonde eu vou, Senhor. Se só tu tens palavra de vida, se tu tens palavra de vida, imagina a vida que o Senhor tem para me dar. Então João está ali, ele está olhando. E as pessoas fugiram. E João não precisou experimentar de uma dor da qual ele entendeu o processo.
Aqueles que entregam, irmão, aqueles que confiam, aqueles que acreditam, não precisarão ser tomados. Aqueles que compreenderam não precisarão ser tomados dele. Entenda isso no teu coração. Deus, ele vai providenciar, ele vai prover. O Senhor, ele está na coisa, ele está no negócio. William, mas é difícil você estar falando isso, irmão. Se você soubesse o que eu estou passando hoje, a prova que eu estou passando financeiramente, eu estou aqui tentando e tal, porque é bom não é porque é bom não, é porque a gente tem entendido alguma coisinha, o Senhor tem tido misericórdia da gente, a gente tem caminhado lá mais ou menos perto dele. Então, e eu estou aqui, às vezes eu falo para os meninos, eu falo assim, gente, vocês não estão precisando de trabalho não, vocês estão precisando de Cristo, mas eu estou nessa também. A diferença é que eu estou devendo, eles não. Eu tenho contas a pagar e eles não, e eu estou parado que nem eles. Então eu falo para eles, eu sou exemplo de que eu creio, irmãos, eu creio que Cristo vai fazer. Se Ele mandou eu parar, agora eu vou parar. Não vai ter nada que vai me impedir. Entenda uma coisa, quando uma semente cai no meio do espinho, você não pode deixar o espinho sufocar ela. Você não pode ter medo, você tem que acreditar, porque as aflições desse mundo, como diz nesse capítulo que fala sobre a semente que cai no espinho, as aflições desse mundo, elas vão querer te parar. A preocupação com o dinheiro, com as coisas, isso vai querer te parar, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você, se Deus diz que está no negócio, o Deus que pode me salvar, pode prover a minha situação. Aleluia. Não vai ser isso que vai me parar, não é isso que vai nos parar. Entenda isso no teu coração, entenda isso. Irmão, Deus, ele providencia. 1 Samuel, no capítulo 1, verso 24, Ana sobe, ela sobe com o menino, que ela vai entregar para o sumo sacerdote, e ela sobe com ele, então ela leva a oferta, né? Vai para o sacerdote, tem que levar a oferta, aí ela leva, gado pequeno, é bezerro, né? Leva um bezerro, aí ela leva uma flor de farinha, é 1/3 da quantidade, porque a cada novilho tinha que ser 1/3 da quantidade, uma quantidade de farinha, que eu não lembro, não sei agora como que eles mediam, e leva vinho, e ela leva para o profeta, ela leva para o sacerdote, entrega seu filho, e vai embora. Mas se você pegar em 1 Samuel, no capítulo 10, no verso 3, Samuel fala assim para Saul, vai, e você vai encontrar no meio do caminho com 3 homens, um estará com 3 novilhos, com 3 carneiros, ou cabritos eu acho que é a fêmea, com 3 cabritos, com uma quantidade inteira de farinha, porque tinha que ser 1/3 para cada, e vinho. E quando Saul encontra eles e vê, fala assim, olha, o sinal do profeta é vivo, eles pegam e falam assim, olha, está aqui esses 2 pães, leve para você. Eles reconheceram que Saul comeria da mesa, porque só o sacerdote comia os pães da preposição. Entenda uma coisa, aquele que confiou, aquele que entregou, vai ter providência no meio do caminho. Vai ter, o Senhor vai sinalizar, Ele vai mostrar para você, Ele vai falar assim, olha, as pessoas vão te honrar no meio do caminho, você vai entender por que elas estão te honrando. Elas vão honrar você no meio do caminho, você vai entender. Não se preocupe, irmão, nada pode te separar do amor de Cristo. Não se preocupe, nada, a dificuldade, nada. Essas coisas vão acontecer na tua vida, essas coisas vão se fazer, desde que você entregue, desde que você esteja, desde que você realmente entenda o que nós acabamos de ler em Mateus 6, Mateus 16, 25. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quem entregar vai encontrar. Amém? Vocês conseguem receber essa palavra? Amém. Vocês entenderam o que foi dito? Amém. Vocês sabem que foi gerado juízo sobre a vida de vocês. Eu costumo dizer ainda aqui com um tom de brincadeira, que nós mestres, nós trabalhamos para os 2 lados. Nós liberamos uma palavra de justiça e ela pode tanto salvar quanto condenar. Mas entenda uma coisa, meu irmão, fora da brincadeira agora. O justo, ele ama a justiça. William, mas é tão difícil viver injustiça. Se você soubesse a recompensa da justiça, irmão, você não diria isso.
Se você soubesse o que é passar a experiência de levantar o cutelo e o Senhor falar assim, pode parar que agora eu já sei que você acredita. A experiência de chegar lá e falar assim, pode me levar que eu já não tenho mais nada para viver aqui. E o Senhor falar assim, agora você vai ser o último a morrer. Agora você vai esperar. Agora você vai ficar lá. Você vai ficar isolado num lugar lá esperando. E naquele lugar eu vou mostrar tantas coisas para você. Naquele lugar você vai ver todas as coisas que você precisa ver e precisa escrever. Lá você vai ter toda a revelação que é necessária, João. Vai chegar o momento. Vai chegar o momento que se você entregar, você vai ver a providência. E nessa hora você vai pensar, se eu soubesse eu tinha feito antes. Se eu soubesse eu tinha sido mais intenso. Se eu soubesse que o Senhor ia entrar com providência, eu não teria medo de entregar ao Senhor antes. Irmão, quando a gente diz entrega, a gente quer dizer, entrega aquilo que já não é teu, porque aquilo que o Senhor tem para ti é muito maior. Amém? Você pode ficar em pé comigo?